Erinlé, o caçador. Antes de tudo, curta esse vídeo e me siga para você aprender um pouco mais comigo. Na cidade de Jebu, vivia um guerreiro chamado Erinlé, insuperável nas caçadas, o qual empreendia no sustento de toda a comunidade. Jamais voltava com suas mãos vazias e por isso era muito admirado e reconhecido pela sua lealdade ao rei da região. Contudo, o sucesso de sua popularidade incomodava algumas pessoas invejosas que desejavam estar em seu lugar. Assim, uma pequena conspiração começou a ser tramada contra ele para indispô-lo com o rei. Então, pela madrugada, um grupo já se reunia para manipular e organizar todo o plano que tinham em mente. Caminhando juntos, seguiam para o local onde o rei deixava suas cabras, ovelhas e os demais animais. Então eles roubaram alguns animais daquele lugar e levaram para bem longe. Na noite seguinte, tornaram a fazer o mesmo. E assim, noites por noites, sucessivamente. O grande rei começou a notar essa mudança, a falta de seus animais, e passou a investigar, pedindo a alguém que tivesse alguma informação a respeito que fosse procurá-lo para esclarecer todos esses roubos que vinham acontecendo. Diante dessa atitude do rei, olha o que esses homens fizeram. Eles foram até o próprio rei, Obá, e declararam que todos os roubos que estavam ocorrendo, a culpa era de Erinlé. Disseram assim: Erinlé não é o grande caçador que o rei confiava e julgava. Não, querido rei, ele roubava seus animais e depois levava-os à floresta para matar, tirando as suas peles e oferecendo a carne para o povo, sendo assim o grande culpado do sumiço de seus animais. Depois do ocorrido, mediante essas ameaças em relação a Erinlé, Obá, o grande rei, tentou argumentar por conhecer Erinlé, dizendo que ele só matava os animais selvagens da floresta. Mas eles insistiram. Erinlé rouba cabras e carneiros, tira suas peles e depois chega dizendo que é carne de antílope, escondendo assim as peles dos animais. Querido rei, Erinlé é o grande causador da diminuição do seu rebanho. Ouvindo aquilo, Obá, o grande rei, resolveu chamar Erinlé. Ele se apresentou e ouviu tudo que eles disseram a respeito dos animais. O rei perguntou: o que tem a dizer Erinlé em relação à sua defesa? Erinlé respondeu: eu não aceito essas acusações. Ninguém veio até a mim dizer que as carnes que eu lhe dava tinham gosto de carne de cabra ou de ovelha. Quantas vezes reparti os meus alimentos com todos e nunca ninguém questionou do que recebia e não disse que era carne do pasto do Obá. Erinlé finalizou dizendo: será que aqui não tem ninguém para me defender? Logo eu, que tenho sido leal com todos. As pessoas que estavam presentes deram um passo à frente para testemunhar por Erinlé. Disseram que já tinham visto Erinlé chegar das matas inúmeras vezes com animais mortos pela sua lança e que eram antílopes e muitas caças selvagens, e concluíram assim que Erinlé seria realmente um grande caçador de animais selvagens. O rei, ouvindo aquilo, parou, analisou e disse a Erinlé: você de fato tem a condição de caçador. Enquanto alguns dizem que você caça apenas animais selvagens, outros dizem que você rouba cabras e ovelhas. Então, Erinlé, a balança está equilibrada. Então, como posso dizer que você é um homem inocente? Erinlé respondeu: bom, depois disso tudo, só tem uma maneira de falar por mim. Depois, então, dessa conversa com o rei, Erinlé foi até a sua casa, pois ele tinha uma maneira de dizer por ele sobre essas acusações. Erinlé faz uma oferenda em sua casa aos seus ancestrais, aos holodés, aos caçadores. Ele pega todas as peles dos animais selvagens que havia feito a oferenda
e assim caçado, e volta ao palácio do rei, estendendo assim na frente de todos as peles ao chão. Ali se encontrava peles de macacos, leopardos, antílopes e muitos outros animais selvagens. O rei, vendo aquela cena, disse assim: Eren-Lé, essas peles vão falar por você. Volte tranquilo para sua casa, o assunto está encerrado e não voltaremos a falar mais nisso. Eren-Lé então retorna à sua casa, mas não estava satisfeito. Ele ficou pensando: a desconfiança vai persistir. E em relação a isso, Eren-Lé nunca mais caçou em terras distantes. Nunca mais sentou ao lado de seus amigos para comer, mantendo-se afastado de tudo e de todos. Realmente a decisão do rei não lhe agradou, pois devido à desconfiança, isso poderia voltar a se ocorrer. Com essa dúvida se Eren-Lé caçava mesmo animais selvagens ou ovelhas, parou, pensou e decidiu ir até ao rio. Um rio próximo, bem próximo à sua residência, onde costumava fazer suas preces e meditações. Em seguida, ele adentrou sobre as águas, sendo que a força desse rio era tão grande que o recebeu, tornando assim o orixá do rio. O povo dali de Jebu, ao tomar conhecimento do fato, correu para o rio para pedir a volta de Eren-Lé. Mas tudo já estava consumado. Só restou ao povo dar o nome de Eren-Lé ao rio que existia, em retribuição aos benefícios recebidos. A partir daí o povo começou a fazer homenagens, oferendas e obrigações ali, exatamente no ponto onde o rio era mais profundo. A partir daí outro nome surgiu para consagrar a divindade Eren-Lé, Ibualama. Diante de toda essa conclusão, os orixás surgem nos mitos como personagens de lendas que são como nossos próprios modelos de vida. O grande valor dessa lenda é a mensagem que ela transmite, que deve ser bem entendida. A desconfiança, como por exemplo no caso de Eren-Lé, que passou a usar roupas de couro como símbolo de sua verdade, comprovando assim sua condição de caçador da floresta. Os animais selvagens são a representação da busca pelas conquistas. As vitórias são objetivo de luta e dedicação, ao contrário dos animais domésticos, que representam, neste caso, a vida fácil e ociosa sem qualquer alternativa. Eren-Lé, Erin, elefante, literalmente chamado assim de caçador de elefantes, é relacionado na categoria de divindades caçadoras. A importância desses caçadores na cultura iorubá ultrapassa sua função específica e busca outros fatores, como a indicação do local da existência da caça produtiva, conhecendo o segredo da utilização medicinal das plantas e decidir sobre a região onde se instalar na comunidade. Eren-Lé também é conhecido como Ile ou Ibualama. O rei Eren-Lé corre em terras Ijexá, região onde se desenvolveu o culto a Oxum, e Jebu, que é a cidade localizada próximo a Oxobô e ao rio Oxum. Em outros mitos e lendas, a cidade de Eren-Lé seria Ilobu, Ibualama. Esse orixá, quando manifestado, usa paramentas feitas de corrente de metal, braceletes, suas roupas de couro utilizando bilala, que é um pequeno chicote traçado com o qual Eren-Lé se agride, mostrando o couro de suas roupas, que é o símbolo de suas verdades. Ibu é o local mais profundo de um rio. Compartilhe se você gostou dessa lenda. Axé, até logo!